Bem, caro internauta, estamos aqui para comentar a prova de segunda fase do vestibular da UES 2017.1. Como era de se esperar, a prova ela estava dividida em dois grandes eixos, a interpretação de texto e a parte gramatical. Cabe destacar, porém, que houve uma reversão quantitativa em relação à distribuição desses dois eixos. Em geral, nos últimos anos, nós encontrávamos uma predominância maior de questões de cunho gramatical sobre as questões textuais. Das 20 questões, só para exemplificar, é muito comum nós encontrarmos 12 questões de gramática e 8 de interpretação de texto. Esse ano, especificamente, foi o contrário. Nós tivemos 12 questões de interpretação textual, todas elas passíveis de serem resolvidas através da utilização de uma estratégia de leitura muito trabalhada na primeira fase, chamada scanning, e apenas 8 questões de natureza gramatical. Mas eu gostaria de comentar as questões gramaticais. Entre elas, nós encontramos questões clássicas, muito típicas da UES, onde você, por exemplo, tinha que identificar determinados tempos verbais. Também encontramos questões trabalhando a voz ativa e a voz passiva. Só lembrando para você que fez a prova, a voz passiva é caracterizada por 3 elementos: a presença do verbo to be, o verbo principal no particípio passado e, de forma facultativa, a preposição by, precedendo o agente da passiva. Então havia uma questão entre um conjunto de sentenças, você tinha que identificar se elas estavam na voz ativa ou na voz passiva. Também encontramos questões onde você precisava diferenciar o que era uma simple sentence e uma compound sentence. Lembrando que a diferença básica entre essas duas estruturas é que numa simple sentence eu tenho apenas uma clause, ou seja, um sujeito e um verbo. Enquanto em uma compound sentence nós temos duas clauses que são conectadas por uma conjunção coordenada. Lembrando que existem 7 conjunções coordenadas e na prova eles cobravam a conjunção and. Também cabe destacar nas questões gramaticais aquelas em que você tinha que diferenciar uma defining clause de uma non-defining clause. Só lembrando que uma non-defining clause é caracterizada pela presença de um pronome relativo em uma oração opositiva, ou seja, entre vírgulas ou entre vírgula e um ponto. Também nós tínhamos uma questão que é típica do vestibular da UES, uma questão em que você precisava identificar as diferentes classificações de palavras terminadas com ing. Cabe lembrar você, candidato, que o ing em inglês ele pode funcionar para construir diferentes estruturas. Então eu tenho, por exemplo, palavras terminadas com ing, que são substantivos, adjetivos, verbos, e aí no campo dos verbos nós temos o gerúndio, o particípio presente, enfim. Então, foi uma prova muito bem construída, o texto muito atual, as questões gramaticais foram exaustivamente trabalhadas em sala de aula e eu me despeço de vocês com a certeza de que em breve, muito em breve, nós estaremos juntos para comemorar o seu ingresso no curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará. Um abraço.